Para quem não está aqui e não nos conhece, nós somos o ICBR, o Instituto dos Contadores do Brasil. Nós somos um instituto que se propõe a ser um grande fórum de debate de assuntos mais complexos ou que tenham grande impacto na vida do contador, né? E também não só do contador prático, daquele que está ali no dia a dia, na frente das empresas, mas também do mundo acadêmico que envolve as ciências contábeis, né? Nosso instituto, ele tem hoje por volta de 3.500, quase 4.000 membros, e todos esses membros ingressam sem pagar absolutamente nada. A ideia é mesmo compartilhar informação. Ele é um instituto feito pelos próprios membros, então todo mundo tem a oportunidade de expor ao seu trabalho, o seu conhecimento, e também ter acesso às informações que os outros membros colocam no grupo, né? E a gente tem alguns convidados ilustres, como temos hoje o professor Alberto e a professora Mary Elbe, que são advogados e também contribuem para o nosso instituto. A gente gosta de fazer essa interação com com profissionais ligados à contabilidade e outras ciências também que têm relação com o nosso dia a dia, como é o caso do direito, economia, administração. Por isso, estamos aqui abertos a receber. Ficou mudo, André. Vai mudo. Alguém me mutou aqui. Então, para quem quiser saber mais da gente, é só acessar www.icbr.com.br e para ser membro demora 2 minutos, são 2 cliques para quem tem CRC e 3 cliques para quem não tem CRC, que seja de outra atividade profissional aí, que não seja contador. Bom, sem mais delongas, eu queria apresentar aqui o professor Iago. O professor Iago é nosso vice-presidente de desenvolvimento profissional, ele vai mediar esse debate sobre reforma tributária. O professor Iago é doutor pela Universidade Federal do Paraná, e professor agora adjunto da UFRJ, e dentre outras muitas atuações aí, diversos artigos, é um profissional e um amigo querido aí, que vai mediar a partir de agora o debate. Então, professor, é contigo. André, muito obrigado pela introdução. Enfim, é sempre um prazer, né, estar aqui com o ICBR, com esses grandes nomes aí da reforma tributária. Como a Mary comentou, né, a 27 de dezembro, a gente percebe aí o interesse pela temática e como isso tem despertado aí a pauta, né, dentro da área de contabilidade e como provavelmente a gente leva essa temática para 2024, né, que se aproxima. Então, hoje a gente tem como proposta aqui discutir os impactos da reforma tributária nas empresas, da fantasia à realidade, né, o que realmente a reforma tributária propõe, quais são, talvez, alguns mitos, como que isso chega na nossa profissão contábil. E é claro, né, o ICBR aí sempre pioneiro em algumas discussões e acolhendo os debates. A gente vai ter a participação da Mary, né, Elbe Queiroz, advogada tributarista, pós-doutora, doutora e mestre em Direito Tributário, presidente do IPET, né, presidente do Conselho Jurídico, né, do IBREI, membro imortal da ANE, professora de pós-graduação, né, tanto aí com parceria da PUC do Rio Grande do Sul, como da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. O nosso convidado também é o professor Alberto Macedo, mestre e doutor em Direito Econômico, Financeiro e Tributário pela USP, professor do INSPER e da FPCAF São Paulo, especialista da Secretaria Municipal da Fazenda do Estado de São Paulo e também representante de São Paulo no CTPE da Abrasf. E a Camila, nossa parceira também aqui do ICBR, que tem uma coluna, né, aí já fazendo um convite para quem está chegando hoje se associar e se informar cada vez mais, uma coluna que nos atualiza sobre os aspectos tributários, né?
Camila é contadora com mais de 15 anos de experiência na área tributária, possui MBA em gestão tributária, com outras pós-graduações também na área de tributos, docente e palestrante e, como eu já mencionei, colunista aí do ICBR. A gente vai ter um momento individual de cada um dos nossos painelistas, palestrantes, mas depois a gente abre para perguntas, e a ideia é que a gente tenha uma manhã aí de interação, considerando aí todos os aspectos que a reforma tributária nos desperta em termos de curiosidade, atualização, e lembrando... Comodidade. Vocês estão me ouvindo? Sim. Agora sim. Ah, maravilha. A ideia, né, desse evento é que a gente tenha outros eventos do ICBR, então é claro que a reforma tributária vai despertar esses chamariz aí na gente, então a gente conta com a participação do professor Alberto Macedo, que é mestre e doutor em Direito, da Mary também, que possui pós-doutorado em Direito e possui mestrado em Direito Tributário, e da Camila, que é a nossa colunista do ICBR, também contadora, possui MBA na área de Gestão Tributária. Então, a gente tem um time aí bem interessante que vai discutir reforma tributária aqui nessa manhã e que a gente possa levar esse debate para 2024. Então, a gente vai ter um momento individual de cada um dos nossos painelistas, mas é claro que depois a gente abre para perguntas. Já recebi algumas questões aqui, então a gente vai ter uma manhã aí bem proveitosa nos aspectos que se referem à reforma tributária. A gente começa ouvindo a Mary, por favor. Iago, só um avisozinho aqui antes da professora Mary. Quem for contador ou quem precisar do certificado, eu peço a gentileza que façam a inscrição no link que está aqui no chat, tá bom? Que porventura não tenha feito a inscrição quando receber a mensagem pelo LinkedIn e tudo mais. Aqui tem o link, é só fazer a inscrição, é rapidinho, e aí a gente fica com as informações para emitir depois o certificado, tá bom? Obrigado, professora. Desculpa. Bom dia a todos, é uma alegria enorme estar falando com vocês nesse entre Natal e Ano Novo, mas ainda com aquele espírito natalino. Embora não vá trazer um grande presente para vocês, né? Mas vou tentar mostrar para vocês o que é que aconteceu com a reforma tributária, e até quando a Débora me convidou, eu disse, vamos colocar o nome assim, da fantasia à realidade, né? Porque foi vendido uma imagem de que a reforma tributária iria resolver todas as mazelas do nosso sistema tributário, mas na prática o texto que foi aprovado, né, que está aqui, eu só vou, veja, não são críticas, é a realidade do que foi aprovado, que eu acho interessante mostrar para que todo mundo conheça, porque a partir de agora somos nós, advogados e contabilistas, que vamos lidar com o que aconteceu e esperamos que seja da melhor forma possível. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação, tá ok aí a apresentação? Tá ótimo. Bom, sim. Veja só. Agradecer o convite, né, do André, né, e dizer que agora vamos ter longas convivências, acho que pelo menos por mais 50 anos, no mínimo, desse novo sistema tributário. Veja, a propaganda da reforma tributária era né, trocar 5 tributos por 2, né? Ou seja, trocaríamos COFINS e PIS pela CBS, ICMS e ISS pelo IBS. Só que tem gente que está incluindo o IPI, que vai ficar no CBS. Não é verdade. O IPI está fora disso aí. Então, teremos 5 tributos trocados por 7. Ou seja, vamos ter a CBS, o IBS, o IS, o Fundo da Pobreza, que os estados vão poder instituir, a contribuição de iluminação pública, que é um tributo sobre o consumo. Ela foi ampliada, antes era só para o custeio, agora é para expansão, para manutenção, etc. Temos a contribuição dos estados sobre produtos primários e semi-elaborados, que vão poder, os estados que já tinham, vão poder instituir novamente. O IPI não acabou, vai ficar com a alíquota zero, ou seja, a qualquer momento um decreto presidencial vai poder instituir, porque ele não obedece ao princípio
da anterioridade, né? E IPI continua para quem adquirir produtos da Zona Franca de Manaus, ou quem industrializar no Brasil produtos idênticos da Zona Franca de Manaus, vai ter IPI. Professor Alberto, isso vai ter uma confusão, né? A indústria apostava, mas acho que isso vai ficar aí. Depois o professor Alberto comenta. Muito bem. E de 2026 a 2033 serão os 12 tributos, ou seja, os 5 anteriores com esses 7 novos que vai ter que conviver. Então, muito trabalho pela frente. Eu até aconselho aos meus colegas contabilistas que refaçam os contratos, porque o trabalho agora vai ser duplicado. Bom, aqui mostrando porque a gente precisa arrecadar muito, porque gasta muito. Vários estados já anteciparam o efeito da reforma tributária, aumentando tributos, né? Hoje mesmo o governador de Pernambuco, lá, o secretário da Fazenda, disse: não, nós vamos deixar aumentar, porque precisamos dessa arrecadação quando for fazer lá o recálculo com base na média da arrecadação, né? Muito bem, está aqui os estados que já aumentaram, né? E mostrando um pouco do que a gente já tem, todo mundo já sabe, é um sistema complexo burocrático, excesso de obrigações, excesso de leis, vários tributos criados, cumulatividade de cálculo de tributo por dentro, e não é verdade que nós não tínhamos não cumulatividade, e tínhamos, só que ela era torta, e não sei se vai consertar. Alta litigiosidade, hoje nós temos 5 trilhões de reais na dívida ativa em 39 milhões de processos, que gera insegurança, e eu acredito que com esse novo sistema vamos ter muito mais, embora ele fosse para acabar. Alguns mitos: a gente não paga carga tributária, a gente paga tributo. Então, pode ser que a carga tributária total, que é a arrecadação em relação ao PIB, não aumente, mas vai sim haver aumento para alguns setores e, no final das contas, a classe média vai pagar a conta, porque teremos aumento de tributo sim, tá? E aí, a minha opinião, antes da reforma, devia ter reformado o gasto, como o gasto e qualidade do gasto, mas agora a reforma já saiu. Mas o que é mais interessante é que foi aprovado o texto da Constituição sem a gente saber o que é que vai estar na lei complementar. E tudo vai estar na lei complementar ou leis complementares. Então, foi um voo cego que deu, porque nem a alíquota a gente conhece. E as promessas de atração, investimento e emprego, não existe prova, é só discurso, tá? Então, quais são os avanços? Uniformização da legislação, vamos ter uma só legislação do PIS e COFINS e uma do ICMS e ISS, ou uma só para os dois. Então, a legislação será única, tributação será no destino, alíquota por fora, cesta básica nacional de alimentos, devolução do imposto aos mais pobres, que será um cashback que ninguém sabe como vai ser, mas já já eu falo. Imposto na nota fiscal, sempre que é possível, vamos ter imposto na nota fiscal. Eu digo o seguinte: no Brasil, sempre que diz sempre que é possível, nunca será, tá? Então, aí já está dito que uma das promessas que era a gente conhecer na nota fiscal pode ser que não aconteça. IPVA de aviões e barcos vão poder ser cobrados. Pela primeira vez, temos produto da saúde menstrual com redução de alíquota, e diz assim: os regimes diferenciados vão promover a igualdade entre homens e mulheres, ninguém sabe como. Os grandes princípios da reforma são simplicidade, transparência, justiça tributária, cooperação, defesa do meio ambiente. Eu digo que só aí eu já tenho 5 teses novas para entrar com processos discutindo em cada caso se isso vai acontecer, não. Agora, uma outra coisa interessante é que diz que qualquer alteração da legislação buscará atenuar os efeitos regressivos da tributação, ou seja, seria para fazer justiça fiscal e as pessoas mais ricas deveriam pagar mais do que as mais pobres. Como será feito isso, só Deus sabe também. Eu acho que quando diz buscarão atenuar, não será feito. O IBS será informado pelo princípio da neutralidade, ou seja, não poderia aumentar a arrecadação em nada. Pode ser que não aumente, porque já aumentou agora com as alíquotas que vários estados já estão fazendo esse aumento, né? A curiosidade que eu gosto de mostrar é que o ovo é constitucional, agora está lá na emenda dizendo que o ovo terá redução em 100%, você vê o nível de detalhamento que entrou na Constituição, né? Agora, pode até fazer mal para a saúde o ovo ou não, mas é constitucional. E a alíquota? A alíquota no começo era 25%, eu estou trazendo um estudo aqui que foi até o professor Alberto Macedo, que faz parte lá do grupo da reforma tributária, que diz que com esses
incentivos, reduções, regimes diferenciados, poderia ficar em 36%, mas hoje ele já disse que poderá ficar em 33%. Bom, em 25% não ficará. Então, está aí o quadro, né? A alíquota será única e uniforme pago no destino, só que estados e municípios poderão fixar sua alíquota, então já começa aí as variantes. Cada estado poderá fixar sua alíquota, porque o Senado fará uma alíquota de referência. E a alíquota paga será a soma da do estado com a dos municípios, no caso do IBS. Então, daí vocês vejam como já vai ficar complicado. Período de transição, 8%, e começa testando com a alíquota, tirando 1% do COFINS e passando para o outro imposto, né? Cria o imposto seletivo para inibir bens prejudiciais à saúde do meio ambiente, o que é prejudicial à saúde do meio ambiente, açúcar, manteiga, gasolina, e aí como é que fica isso aí? Esse imposto também só Deus sabe. Aumenta o custo da empresa com a convivência dos dois sistemas, depois eu acredito que a Camila vai explicar em mais detalhes. 50 anos para adequar a arrecadação, ou seja, 2078 aqui teremos o fim da reforma. Quem viver, verá. Eu sou jovem, pretendo viver, não sei aí quem vai estar lá, né? A tributação passa por destino e aumento da carga tributária pesadamente para os prestadores de serviço, pequenos comerciantes, industriais, pequenas indústrias também, setor agropecuário, construção civil, etc., lucro presumido, mais ou menos 300%. Economia digital, que é o que hoje está se discutindo no mundo, o Brasil não falou nada disso e hoje nós temos aquele problema dos produtos de outros países que estão entrando aqui, 50% sem, até $50 sem pagar tributo, né? A alíquota, já falei, pode chegar em 25, 30, 33, papote, salmão, queijo provolone, pão, se o pão não tiver na cesta básica. Cria obstáculo aos simples e às micro e pequenas empresas, acabam com os incentivos regionais. O cashback já falei, né, que vai ter a devolução, ninguém sabe qual o critério, a alíquota também a gente não sabe, e a lei complementar que ninguém sabe, ninguém viu, tá? Agora vem, como é que eu posso dizer que teremos simplificação e fim de litígio, se só de cara ele já acrescenta 150 dispositivos constitucionais que dão margem a discussões? A convivência dos dois sistemas, né? A burocracia para manter esses dois sistemas, e não põe fim à complexidade. Essa transição ela é muito longa e isso vai fazer com que tenhamos várias complicações aí, as já conhecidas e as que a gente ainda nem sabe quais são. A não cumulatividade, ela diz que é plena, né? Só que a compensação de créditos será financeira. Atenção, a empresa terá direito a ser creditada tributo que for pago pelo era anterior da cadeia. Há uma promessa que terá um sistema sofisticadíssimo, depois até o professor Alberto pode falar isso, que é quem vai fazer essa compensação. Então, todo produto que incidir o imposto vai dar crédito para a empresa? Não. Por quê? Os bens de uso e consumo pessoal não dará crédito. O que será bem de uso e consumo pessoal? Vamos saber o que é. Isso aqui foi a maior discussões que nós temos hoje do PIS e COFINS na Justiça, que são milhões de processos, é em cima disso aí do crédito, né? Somente irá gerar crédito depois que o outro pagar, né? Então, o crédito não é imediato. Hoje você tem o quê? Hoje você tem um sistema de débito e crédito, vocês conhecem muito bem, mas agora será um sistema diferente. Faz-se o pagamento, vai para o comitê gestor é que vai arrecadar, vai fazer essa compensação com o seu débito quando você vender, e aí depois é que vai fazer o repasse do recurso, vai lhe dar o direito a crédito, né? E poderá utilizar os créditos em 60 dias. Eu tenho a impressão que isso vai afetar muito a questão de caixa das empresas. E quando for compra parcelada, como é que vai ficar essa possibilidade de creditamento que hoje seria direto, independentemente do pagamento, né? Os créditos, exceto bem de uso e consumo pessoal, e, por exemplo, o preço de venda. Compra um produto hoje para vender amanhã. Qual é o produto? Eu considero crédito, se eu ainda não tenho crédito, vendo por 100, vendo considerando o crédito, e se não houver o pagamento, eu vou poder me compensar. Essa é uma grande complicação do sistema que dizem que vai ser resolvido através do sistema tecnológico sofisticadíssimo que vai aparecer aí para fazer tudo isso.
Mão de obra, pessoa física não dá crédito, daí porque os prestadores de serviço terão problemas seríssimos com a questão do tributo, que vão pagar o tributo cheio, né? Lucro presumido, que hoje paga bem menos, porque paga na cumulatividade, né? Paga 3,65 ou no máximo 5 de ISS, vai subir para 25, para 30, sem direito a crédito. Quer dizer, tem direito a crédito, só que não tem do que se creditar, porque é mais ou menos a mão de obra, né? O Simples vai dar um crédito proporcional ao pago na saída. O benefício do cashback, a gente ainda não sabe como vai ser que as pessoas vão receber. No Rio Grande do Sul, que foi o parâmetro, era famílias de até 3 salários mínimos, devolve 400 por ano. Imagine se isso cobrirá todo o valor do tributo pago em eletrodomésticos, pago em vestuários e tudo que as pessoas mais pobres pagam. E quem é a pessoa mais pobre? É a da tabela de isenção do imposto de renda, então a gente não sabe. A Zona Franca de Manaus não extingue, mas o direito de crédito dela vai ser incrível, né? Porque somente as plantas e produtos instalados até maio de 2023 terão direito a manter o regime. Então, depois disso, não vai. Então, não terão diferencial competitivo, isso é ruim. E foi criado o IPI para todo o Brasil que sejam produtos e dentro da Zona Franca de Manaus. Então, veja só que uma das promessas era acabar com o IPI e não vai acabar. Temos regimes diferenciados do IBS para combustíveis, serviços financeiros, né? Concurso de prognóstico, parque aquático, hotéis, restaurante, agência de turismo e a Sociedade Anônima de Futebol, a SAF, né? Que está todo mundo vibrando. Temos o IS, que é o imposto seletivo, que seria para substituir o IPI, mas não vai. É sobre produção, extração, comercialização de bens e serviços prejudiciais à saúde. A alíquota reduzida tem educação, serviço de saúde, dispositivo médico, medicamento, produto de saúde menstrual. E, finalmente, essa foi uma luta nossa, mulheres do tributário, do César, do nosso colega Gustavo Brigagão. Fomos lá para dentro do Congresso, e o que nós conseguimos foi que tem uma alíquota reduzida em 30%, ou seja, se a alíquota ficar 30%, a alíquota dos prestadores de serviços profissionais, como científico, literário, artístico, advogado, contabilista, terá essa redução de 30%. Lembrando que só dá crédito no valor proporcional recolhido. Isso aqui foi até o doutor Alberto que me cedeu, mostrando que talvez ele fale mais sobre isso, que o serviço não paga menos tributo, que essa era a alegação, o serviço agora deve pagar mais, porque paga menos tributo, porque o prestador de serviço já paga ISS. E aqui nós temos um aumento brutal de carga, né? Porque o prestador de serviço 3,5%, e ISS varia de 2,5%, lembrando que as sociedades profissionais a gente pagava um valor fixo, hoje um total de 5,5% a 8,5%, que seria 25%, 27%, ou 30%, ou 33%, a gente não sabe, né? Veja, aqui é a tributação sobre o consumo. E aí a gente tem, por exemplo, lucro presumido, que a gente tinha de 15% a 20% o IR-CSL, né? E podemos ter ainda a tributação sobre dividendos, porque na emenda constitucional aprovada está dito que dentro de 90 dias será encaminhado um projeto para alterar a tributação sobre a renda, que significa tributação sobre dividendos. O Simples mantém o regime, tá? Só que ela somente dará crédito proporcional ao recolhido. Ou a outra opção é ela sair nos tributos sobre o consumo, ficar só folha, imposto sobre a renda e CSL no sistema do Simples e sair. Eu não vejo qual é a vantagem de sair, que isso vai ter que ser feito um planejamento muito sério, porque quando ela der um crédito menor, isso vai afetar a concorrência entre as próprias microempresas. E esse nome, Lei Geral da Microempresa, fui eu que dei quando estava no Sebrae. Então, eu entendo que isso aí vai ser muito prejudicial, principalmente gerando concorrência negativa entre as micro e pequenas empresas. E eu entendo que é inconstitucional, por quê? Porque isso aí contraria o objetivo, que foi a criação desse regime especial da micro e pequena empresa. Mas se trata de uma emenda constitucional. Mas vale discutir se a emenda constitucional ela é inconstitucional, porque vai ferir a tributação do regime especial que as micro e pequenas empresas tinham, tá? Hoje, no Simples, se paga comércio de 7 a 19, indústria 7 a 30, serviço 4 a 33.
e teremos um alíquota de 25%, 27%, 33%. Se sair do regime, se não sair do regime, a gente ainda não sabe qual será a alíquota proporcional que vai ficar na tabela, né? E aí os vários fundos, e isso me preocupa, porque fundos para a União compensar benefícios, compensar desenvolvimento regional, etc., acontece que a União vai entregar ao fundo recursos que vem de onde? Ora, se a União hoje já está com caixa, com déficit, como é que ele vai arranjar dinheiro para cobrir esses fundos? Então, significa que já já vamos ter que pagar mais. E o Comitê Gestor, que é o quarto poder da República, vai ser entidade pública, um novo órgão vai ser criado, né, com 54 membros, 27 dos estados, 27 dos municípios, vai editar leis, uniformizar a legislação, arrecadar, efetuar a compensação, distribuir o produto da arrecadação. Aqui é onde eu acho que os estados e municípios vão ter problemas seríssimos e eles ainda não enxergaram, achando que vai funcionar. Porque hoje, se paga o tributo, já vai para o caixa deles. Agora não, paga para o tributo, vai para o comitê gestor, que depois de fazer as compensações é que fará os repasses. Eu entendo que governadores, prefeitos, deputados estaduais e vereadores ainda não se deram conta do que isso vai acontecer. Inclusive, isso causa um impacto sério no pacto federativo, no poder que esses entes federativos vão perder. Mas eles concordaram, foi aprovado, né? E o comitê coordenará a atuação integrada do Estado, município, na fiscalização, lançamento, poderá reter repasse dos municípios, a composição dos estados, cada um vai ser indicado pelos estados, 14 pelos municípios, e 3 pelos municípios mais população, ou seja, os municípios mais população vão ter um poder maior do que os demais, né? Para mim, quais seriam as saídas? Reestruturação do Estado, gastos públicos, efetivamente simplificar, e nesse ponto, a emenda do Simplifica Já, ela era ótima, só simplificava a lei, vamos testar essa uniformização da lei, depois vamos fazer as outras coisas, não. Foi feita uma mudança radical e agora já está aí. Resta a gente saber como aplicar da melhor maneira possível. Precisamos reduzir folha de salário, o período de transição para os prestadores de serviço que não aconteceu. Então, desafios que eu entendo que tem com essa reforma. Segurança jurídica, ela fere o pacto federativo, tira o poder dos estados, o contribuinte lê, interpreta e paga. E depois, até 5 anos é que vai ser fiscalizado. E não vai ser uma fiscalização só, continuará a fiscalização do comitê gestor, que vai coordenar como? Vai estado, vai município, vai União. O comitê gestor não abrange a União, tá? Interpretações divergentes da legislação. Imagina, a Fazenda contribuinte, entre Fazenda Federal, Fazenda Estadual, comitê gestor, e o STJ só vai julgar entre Fazenda e comitê gestor, não julga casos entre a Fazenda Nacional e casos de interpretação da legislação estadual. Então, isso aqui acho que vai dar muito litígio. Ora, decisões judiciais divergentes, imagine, como é que vai ficar isso? Os juízes estaduais vão julgar o CBS, passa tudo para o federal. Eu entendo que esse poder não foi tirado. Então, CBS vai ser federal e IBS vão ser os juízes estaduais, né? Alteração constante da legislação para aumentar a arrecadação. Olha, coisas como substituição tributária, diferencial de alíquota, nada disso foi vetado. Então, tudo isso pode haver criatividade para haver arrecadação. Por quê? Porque não parou de gastar, gente. Se não parou de gastar, não reduziu o gasto, vai precisar sempre ter mais arrecadação. E só tem um lugar que é o bolso, a gente já sabe disso, do contribuinte, o nosso bolso, né? O IBS não obedecerá à anterioridade nonagesimal, então o que é que significa? Que na véspera de 31 de dezembro poderemos ter aumento aí de tributo, mudanças de regras, né? Mesmo a única legislação poderá haver interpretação divergente federal, estadual. Por quê? Porque são entes diferentes com interesses diferentes, né? Bom, gente, eu quis dar para vocês esse panorama geral, não é, do que aconteceu com a reforma tributária. Parou de compartilhar? Bom, e Parou. aí o que é que acontece? Realmente é preocupante, quer dizer, é desafiador, não gosto do termo preocupante que gera problemas, é preocupante que isso tudo tenha passado e
na realidade, o detalhamento de tudo que vai ser feito, como vai ser feito, vai ser na lei complementar que a gente não conhece, ninguém viu. Quem sabe, doutor Alberto aí, que está lá dentro da panelinha do negócio, saiba, traga mais notícias sobre essa lei complementar, que a gente tem as linhas gerais, mas não sabemos o detalhamento que somente vai acontecer na lei complementar. O que eu posso dizer para vocês é, não vai simplificar, vamos ter um aumento brutal de carga tributária, quem vai pagar a conta é a classe média, porque rico é rico, já não consome tanto, porque aqui é a tributação sobre o consumo, né? O prestador de serviço vai ser o mais onerado, e aí vem serviço de tecnologia, serviço de limpeza, serviço de segurança, que estão no meio da cadeia da indústria. E como é que vai ser? Ele dá crédito, mas não toma crédito. Então, para ele, vai ter um ônus, isso vai afetar a concorrência e afetar exatamente o setor que mais emprega, que é o setor de prestação de serviço. Bom, gente, nós profissionais conseguimos os 30% da redução e pelo menos vamos pagar mais, mas não tão quanto os outros prestadores de serviço. Agradeço a vocês a oportunidade, professor André, doutor Alberto, obrigado por ter aceito nosso convite, e aí eu fico à disposição para a gente debater depois. Obrigada. Iago, a palavra está com você. Muito obrigado, doutor, pela explanação, excelentes colocações, acho que abre espaço para provocações, né? Nos tira, inclusive, do aspecto de mundo das fantasias, né? E nos traz para a realidade. Isso é muito importante, principalmente considerando o papel que os contadores e os advogados vão desempenhar, né? E são convidados a desempenhar com a aprovação da reforma tributária. Agora eu quero passar a palavra para a Camila, nossa colunista aqui do ICBR, também com uma vasta experiência na área tributária, para ela apresentar os seus olhares aqui e aumentar aí o nosso espaço de debate. Por favor, Camila. Camila, você está... Ela... Camila, eu acho que você está com o mudo ativado. Eu acho que acho que o microfone está mutado. Foi? Isso, foi. Agora Perfeito. sim. Perfeito. Sejam todos muito bem-vindos. Pode desligar o microfone, está voltando o eco. Aqui para a gente não, Camila. Não, ótimo. Tá. Sejam todos muito bem-vindos à nossa discussão. Muito importante a gente discutir esse assunto, porque a gente vai precisar de todos os olhares possíveis diante de todo esse cenário que está se propondo para nós. E eu quero trazer aqui um pouquinho para nós do que nós vamos passar com toda essa mudança que está acontecendo. E como foi muitíssimo bem colocado pela Mary, a gente não tem muito esclarecimento de como que vai acontecer toda essa mudança. Precisamos ainda da emissão de leis complementares. O que nós vamos discutir hoje aqui, que eu quero trazer o olhar, é como que nós vamos conduzir todo esse trabalho durante aí alguns anos. Quem viver, né, continuar no tributário, verá. Então, ou seja, nós vamos trabalhar aí simultaneamente com 2 regimes de tributação, acompanhando a arrecadação aí a partir de 2026, 2027, dessas novas alíquotas. Nós vamos entrar no detalhe de como que será conduzido isso até então, no que está colocado, no que está emitido até o momento, trazendo a dificuldade que nós, enquanto contadores, teremos no nosso dia a dia, nas apurações, no controle dos impostos, na formação do preço. Tudo que nós conhecemos hoje vai continuar existindo, até porque aí quem trabalha com perícia sabe que a gente tem muitas situações, a gente volta muito, né, para trás no passado, mas vamos trabalhar com esses 2 sistemas. Então, para você que é da área tributária, como eu sou há muitos anos, teremos que reaprender
todo esse novo cenário, como vamos conduzir, tanto na obrigação principal como na acessória, que muito bem colocado pela doutora anteriormente. Estamos acreditando numa reforma que iria simplificar, mas não é bem assim que vai acontecer a situação. E um outro ponto importantíssimo que eu quero trazer antes de colocar a apresentação da gente aqui para vocês é: essa reforma tributária ela não vai reduzir a carga tributária, né? A reforma tributária vem com um tom de simplificar a obrigação com relação aos tributos, de concatenar, mas a carga tributária, inclusive para alguns segmentos, ela poderá ser aumentada. Então, quando a gente discute reforma tributária, é importante a gente colocar que não é uma reforma tributária que busca a redução dos tributos do nosso dia a dia, no nosso consumo, nas operações, na receita, no patrimônio, no consumo. É uma reforma tributária que está buscando simplificar, porque de fato é muito complexo, sabemos disso, o Brasil é um dos países que tem uma complexidade enorme na obrigação principal e acessória, mas não vai ser muito dessa forma. Nós vamos entender aqui como que isso vai acontecer. Vou compartilhar o nosso material, fiquem à vontade para depois fazer as perguntas que possam surgir ao longo da nossa discussão. Compartilhou, pessoal, por favor? Sim, Camila. Ótimo. Quando a gente busca, né, a discussão sobre a reforma tributária, muito se fala da questão da simplificação e de como que vai acontecer essa reforma, sobre quais os tributos nós teremos que dar tchau, teoricamente, mas não será dessa forma, porque vamos ficar concomitante durante bons anos com toda a nossa carga tributária e mais ainda os tributos que virão substituir. A reforma, ela traz para nós uma sistemática de apuração, de arrecadação de tributos que é muito utilizada pelo mundo afora. Só que, normalmente, quando a gente olha o cenário dos outros países, traz um IVA único. No nosso caso, nós teremos um IVA dual. Por quê? Hoje, aqui quem é da área tributária sabe que nós arrecadamos tanto tributos para o Estado, quanto para o município, quanto para a União. E isso traz uma complexidade na hora de unificar tudo isso. Nessa arrecadação que nós temos hoje, tanto a União faz um repasse para o Estado, como o Estado faz um repasse para o município. Então, para buscar uniformizar essa arrecadação, nós teremos o IVA dual, que vai abarcar ali um tributo que vai incidir sobre os bens e serviços, que seria o nosso ICMS e o nosso ISS, e depois também teremos o que vai abarcar as contribuições. E o IPI, que está sendo muito discutido, não sei se o pessoal tem visto, discordo da colocação, mas enfim, vou trazer porque está sendo discutido com essa terminologia, que seria o tributo do pecado, né? Seria acompanhando a seletividade. Então, a gente não vai desvincular do nosso IPI durante aí algum tempo, ou seja, será mantido o que nós temos hoje e mais os novos tributos através do IVA dual. Outro ponto importante que eu quero trazer aqui é que a tributação, ela está abarcando não todos os tributos. Então, nós teremos ainda a tributação acontecendo da forma que nós conhecemos. Então, essa modificação, essa simplificação, ela vai abarcar a tributação do consumo, ISS, ICMS, as contribuições. Por um outro lado, essa simplificação não vai acontecer totalmente nas tributações que nós temos sobre as outras situações de ganho, de consumo que nós temos, de patrimônio, de renda. Então, é importante a gente entender o seguinte: primeiro ponto, não vai reduzir a nossa carga tributária. Segundo ponto, ficaremos durante bons anos ainda discutindo o que nós já temos, teremos que apurar os novos tributos, e aí tem uma outra questão importantíssima,
que é a questão da possibilidade da compensação no período de transição. O que significa dizer isso? Nós passaremos por um período de transição longo, né? Até porque não tem como ser diferente, mas essa arrecadação, no início da transição, nós temos que fazer esses recolhimentos, além do que nós já temos aqui na nossa vida normal, nosso dia a dia. ICMS, PIS, COFINS, continuaremos as nossas apurações como conhecemos, normal, fazendo o mapa de tributação, recolhimentos, pede contribuições, pede ICMS, por aí vai. Mas também teremos o recolhimento das novas cargas tributárias num percentual reduzido para que se possa mensurar qual que vai ser esse IVA, qual seria esse percentual ideal para que possa, enfim, se fixar. Ou seja, isso vai onerar o contribuinte. Mas aí vem o retorno, né? Não, mas você poderá buscar esse tributo pago a mais, teoricamente, né? Via compensação. Mas nós sabemos que não são todos os períodos que nós teremos, por exemplo, PIS e COFINS a recolher. O que vai acontecer? A própria reforma traz no sentido de que a gente possa fazer esse pedido de compensação, porém, não realizado essa compensação, por você não ter o tributo a recolher, você pode solicitar o ressarcimento. No mundo onde se aplica, em outros países onde se aplica a apuração via IVA, esse ressarcimento ele ocorre em um tempo curto de dias. Mas no nosso caso aqui, nós teremos aí uma média de 60 dias para ter de volta esse tributo. Então, é importante a gente mensurar, dentro do nosso contexto, que o fato gerador, que nem eu coloquei aqui, né, as nossas hipóteses de incidência, elas permanecerão sobre o consumo. Teremos ainda a questão da seletividade, né, que é o que vem sendo chamado do imposto do pecado, que são algumas mercadorias, mas muito ainda há o que se discutir, porque as legislações ainda precisam ser publicadas. Nós precisamos aguardar as leis complementares que virão pela frente para trazer como que nós vamos operacionalizar isso no sentido da obrigação acessória. E é importante nós, do outro lado, principalmente as empresas que são prestadoras de serviço, buscar o entendimento de como que nós vamos formar os nossos preços, como que nós vamos buscar nos manter ali no equilíbrio, porque isso vai mudar a forma como que nós vamos recolher os nossos tributos. E por mais que seja colocada a questão da cumulatividade plena, que vai ser, hoje nós temos a não cumulatividade, né? Em alguns tributos, a gente tem no IPI, a gente tem no ICMS, no PIS e COFINS, também teremos a questão da não cumulatividade. Entretanto, precisamos observar o seguinte, essa carga tributária, ela vai recair, claro, como sempre, para o consumidor final, que vai ali onerar o preço final dos produtos. Importante, um ponto, né, positivo é a questão da composição dessa base, né? Qual vai ser a base do tributo, né? Não vai conter os próprios tributos. O problema que a gente tem hoje com relação à composição das bases, aí a gente tem a tese do século que fala por si só. Então, esse é um ponto interessante na formação do preço, mas é importante também a gente entender que nem todo segmento vai conseguir abarcar dessa forma, como é, por exemplo, o caso dos prestadores de serviço, que não transfere o crédito. Então, é importante a gente olhar para o nosso segmento, observar qual que é a dinâmica que nós temos hoje e comparar com o que está sendo proposto. Por quê? Porque a gente precisa estar preparado neste momento de transição. Faremos uma arrecadação a mais, ou seja, seremos onerados nos primeiros anos. Nesses primeiros anos, por mais que você possa buscar a compensação, não vai ser em 5 dias, em 2 dias, em uma semana, em 20 dias úteis, não. Vai ser em torno de 60 dias, ou seja, precisamos observar o nosso fluxo de caixa nessas arrecadações, e tudo isso é preciso ter controle.
precisamos manter o nosso fluxo de caixa. Então, nós que somos contadores, não sei se tem empresários aqui na nossa discussão, é importante observar e se sentar e observar qual que é o meu preço de venda, qual que é o faturamento que eu estimo. Essa graduação, esse período de transição com esses recolhimentos a mais, meu fluxo de caixa está preparado para fazer esse recolhimento a mais? Eu tenho braço para fazer esses recolhimentos que nós teremos a mais, por mais que ali 2 meses eu possa fazer a compensação, que eu possa fazer o pedido de ressarcimento? Então, é preciso a gente, primeiro, acompanhar a legislação, ainda está recente, a gente precisa das publicações, então 2024 e 2025 serão 2 anos que a gente precisa acompanhar, ficar atento à legislação, como que vai acontecer tudo isso, para que a gente, do nosso lado, mantenha as nossas apurações, nosso dia a dia, nossos problemas, que são corriqueiros, como que a gente vai apurar, vai entregar obrigação acessória, data de entrega, enfim, mas precisamos também ter uma outra vertente dentro da nossa área de trabalho, acompanhando as publicações, para que a gente não seja pego de surpresa. Então, alguns segmentos é importante a gente acompanhar, o serviço, como nós citamos, produtos que são considerados seletivos, é importante a gente acompanhar também, para que a gente não tenha surpresas mais à frente. Aqui eu coloco um comparativo, né, para que a gente possa entender qual que vai ser toda essa mudança que nós teremos, né? Hoje a gente tem a nossa tributação dividida em esferas, né? Então a gente faz recolhimento para a União, para o Estado, para o município. Nós temos tributos aonde se calcula a sua carga por dentro, outros por fora. Com a aplicação do IVA, todo ele vai ser calculado por fora. Então a gente vai ter uma única dinâmica, que vai ser aquela que a gente aplica no IPI e na ST, que nem eu coloco aqui para nós no nosso exemplo. Então, isso que nós conhecemos hoje, com a questão das contribuições, do IPI, do ISS, do ICMS, vai ser transformado de forma onde seja concatenado no único recolhimento. De forma que dentro desta base não tenha composição, a sua composição não tenha nenhum tipo de tributo. Precisamos acompanhar esse período de transição para observar o que eu preciso da minha empresa, qual que é o planejamento tributário diante desse ônus que eu vou ter durante esse período de transição. E aguardar as cenas dos próximos capítulos, que é o que a gente precisa ter de fato para fazer alguma mudança significativa. Acho importante a gente mensurar que todos esses debates são necessários para que a gente passe por esse período de transição. Então, a gente observa que é longo, né? Que nem a doutora disse anteriormente, a gente vai ficar aí alguns anos fazendo o recolhimento a mais, mesmo que depois você busque ele, entregando as obrigações acessórias, que até então nada foi colocado com relação à obrigação acessória. Hoje nós temos arquivos SPED, né? Todo o projeto SPED foi desenvolvido abarcando os tributos, então a gente tem ali o SPED ICMS, IPI, que abarca o ICMS e o IPI, né? E até 2022 até o ISS, SPED contribuições, que abarca o PIS e a COFINS, e temos o ECF, que abarca ali o IRSS. Não temos ainda a forma que vai ser tratado as obrigações acessórias, por se tratar, então, de um IVA dual, mas precisamos acompanhar este período de transição, tanto no que diz respeito à obrigação acessória, quanto à obrigação principal. E, claro, estar preparado para o que virá à frente aí. Deixa eu parar de compartilhar. Pronto. A mensagem que a gente quer trazer aqui para vocês é exatamente essa: o acompanhamento, a dinâmica que vai ser aplicada, a sistemática que vai ser aplicada, como que nós vamos fazer a formação do nosso preço. Hoje nós temos uma forma de apurar custo de aquisição, preço de venda, onde que nós vamos comprar, e tudo isso vai ser diferente a partir do momento que a gente entrar nesse processo de transição. Então, nós vamos começar os recolhimentos a partir de 2026, nesse percentual que vai ser menor, né? Então, com relação ao CBS, vai ser em torno de 0,9%, com relação ao IBS, 1%, e, claro, isso vai onerar
o contribuinte, vai onerar o empresário. Então, nessa transição, é importante acompanhar essas questões. Caso a empresa não tenha saldo suficiente para fazer o pedido de compensação, vai ter que aguardar os 60 dias. Então, tudo que nós conhecemos hoje com relação ao PIS, ao COFINS, com relação à importação, folha de pagamento, precisamos acompanhar como que nós vamos lidar com estes tributos após a transição, porque vai mudar todo o cenário. E à medida que vai passando a transição, a gente vai observando que o próprio Estado vai observar qual que é o percentual que é preciso recolher. Então, com relação ao IPI, nós continuaremos, mas será, como já foi dito, né, numa alíquota zero, com exceção do que a gente tem na Zona Franca de Manaus. Então, o que a gente observa, né? Que teve uma preocupação em garantir esse tratamento favorecido para a Zona Franca de Manaus. Mas nós temos outros benefícios fiscais também, né, em outras regiões. A gente tem o SUDENE, a gente tem outras questões também que tratam de benefícios fiscais, que também precisa ser abarcado com relação à carga tributária que nós teremos nesses setores, nesses segmentos, nessas unidades federativas, para que não se mantenha o que nós já conhecemos como a guerra fiscal. Então, vamos acompanhar todas as mudanças, o que nós precisamos fazer dentro do nosso dia a dia, na nossa rotina de trabalho, para conseguir atender tudo que está sendo demandado, acompanhar saldos credores, se você tem saldo credor de ICMS. Lá em 2033, nós vamos ter a extinção do ICMS, então, observar se nas contas correntes tem saldo credor, se é possível, e trazendo mais uma parte operacional dia a dia nosso, se tem saldo acumulado, um montante alto, verificar se for o estado de São Paulo, verificar se tem a possibilidade de passar pelo ICREDAC para conseguir buscar estes valores anteriormente, de forma a reduzir esse saldo, quando chegar lá em 2033, esses saldos estarem zerados, ou caso você não se consiga zerar, a gente tem dentro da normativa que esses saldos poderão ser atualizados para poder o contribuinte compensar. Como? Ainda não sabemos, né? Teremos também que aguardar o posicionamento com relação ao SIAP, que nós sabemos que vai longe, né? A gente, quando se acredita do SIAP. Então, muitas perguntas ainda estão sem respostas, né? Porque precisamos aí das publicações que vão trazer para nós esclarecimento. Um ponto interessante é que tanto o IBS quanto o CBS terão a mesma matriz de incidência. Então, o fato gerador, base de cálculo, as hipóteses, os sujeitos da operação serão igual para os dois. Então, é aquilo que a gente comentou no começo da nossa discussão. Se, por um lado, a gente tem toda uma dinâmica já conhecida, teremos que reaprender, né, como que vai funcionar essa dinâmica, mas o que nós conhecemos vai perdurar aí por alguns longos anos. Sobre a explanação que eu queria trazer, era basicamente isso. Fico aqui também à disposição, caso tenha alguma dúvida, queiram fazer alguma colocação. Passo agora a palavra para o doutor Alberto Macedo, para que possa aí complementar no que faltou entre a minha explanação e da doutora também, para que a gente possa conduzir os nossos convidados a um esclarecimento maior. Professor, o seu microfone está mutado. Bom dia a todos e todas. É uma honra estar aqui, falar um pouquinho sobre a reforma tributária pelo ICBR. Agradeço a doutora Maria Elba pelo convite, cumprimento a professora Camila, o professor Iago e o André, todos os demais presentes. Uma honra muito grande poder bater um papo rápido aí com vocês, contadores. Eu tenho muito contato com os contadores por conta são aqueles que metem a mão na massa, né? Então, eles que entendem de fato aí muitas questões operacionais da tributação, e eu vou falar um pouquinho de reforma tributária, algumas
questões que me parecem são relevantes para o conhecimento geral. Deixa eu compartilhar aqui rapidamente uma tela. Está enxergando aí, não? Sim, professor. Tá ok aqui. Tá bom, vamos lá. Bom, essa reforma, de fato, como a Mariela colocou, não era que a gente queria aprovar, a gente que eu falo, municípios e pessoal que estava em fim de uma simplificação de verdade imediata, né? O simplificar já foi uma proposta que eu coordenei, que chegou a virar uma PEC, a PEC 46 de 2022, e infelizmente não foi adiante, por conta da grande pressão do governo federal, que comprou a ideia, pacote fechado, dessa PEC 45, né? Que foi aprovada aí como emenda 132. E o modelo que foi de premissa que foi adotado, infelizmente, não foi modelo de simplificação. Foi um modelo de dividir para conquistar. Não sou eu que falo isso, aqui é Zé Roberto Afonso, um grande economista que foi um dos pais da Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, né? E foi uma proposta que procurou colocar de lados opostos municípios médios e grandes versus municípios pequenos, né? Com promessa de algum tipo de repasse maior para o município pequeno, tirando a principal arrecadação dos municípios médios e grandes, que é o ISS. Estados versus municípios também, essa guerra aí, não só para os estados pegarem a base de serviços dos municípios, mas também para eles terem fundos de participação, são fundos bilionários, né, que está sendo bancada por essa PEC. Né? Se vão pagar é outra história. Né? Também, estados do Nordeste, coloco o Norte também, versus Sul, Sudeste, Centro-Oeste, também houve essa polarização. E o principal delas, a inicial, foi indústria e bancos versus comércio, serviço e água. Né? Essa proposta foi encomendada pela indústria, né? Eu não digo toda a indústria, mas a grande indústria, né, procurando transferir carga tributária do consumo da indústria para o setor de serviços, que é o que mais emprega no Brasil. Eu sou o primeiro a defender a indústria, porque nenhum país é rico sem uma indústria forte, mas está longe de ser o problema da indústria, questão tributária somente. Né? E aí, houve uma propaganda maciça, né? Aqui eu pego só um exemplo, dizendo que mais de 90% das receitas do emprego todo de serviço estão ligadas a atividades que devem ser beneficiadas com a reforma tributária, que não é verdade, porque a premissa que usa aqui nessa argumentação é que o Simples Nacional, cuja adesão ao novo sistema optativa não é atingido. E vou mostrar que ele é sim atingido. Né? Empresas no meio da cadeia não sofreriam impacto porque elas poderiam se creditar. Né? Na verdade, não é bem assim, porque, primeiro, como a Mariela colocou, já tem pouco a se creditar quem presta serviço. Né? E a questão de ela conseguir repassar o custo tributário para quem compra o insumo é uma outra questão que não é só a teoria que cumpre. Né? E fala também de atividades que terão redução de alíquota. Ora, com a alíquota de referência, que é a alíquota padrão mais alta do mundo, vão chegar nela, mesmo quem vai ter desconto, né, por exemplo, setor de saúde e educação, vai ter aumento de carga tributária em comparando com o que paga hoje. Né? Várias incertezas estão aí no ar com essa aprovação, quanto ao aumento do custo de adaptação do sistema de apuração, cobrança e pagamento dos tributos, sobre o aumento de carga tributária para os setores econômicos que não conseguiram lobby para escapar da maior alíquota do mundo, quanto ao aumento de carga tributária global, o ICMS já está aumentando, e o ISS deve aumentar também, com uma limitação maior, porque tem uma alíquota máxima, mas o ICMS já está aumentando em vários estados. Né? A última versão da PEC na Câmara, eles tiraram aquela previsão da receita média de 2024 a 2028 para definir qual seria o índice de participação de cada ente federativo, estado e município no bolão a ser distribuído no período de transição para os estados e municípios de origem. Mas, de qualquer forma, os estados, muitos não voltaram atrás, até porque isso foi jogado para a lei complementar, é uma regra que estava no texto constitucional, e jogaram para a lei complementar, mas, de qualquer forma, já está havendo aumento de carga tributária com o ICMS de mais de 20 estados brasileiros. Né? Bom, quanto ao impacto das receitas de municípios mais grandes, também é uma incerteza grande, porque a sua receita corrente per capita já é menor que a receita corrente per capita das cidades menores, que são financiadas muito mais pelo Fundo de Participação dos Municípios. Então, isso pode ensejar o corte de serviços públicos nas cidades médias e grandes. Né?
Bom, o contencioso já foi dito pela Marielba aqui, né? Só reforço, o nível de contencioso com a maior alíquota do mundo é algo muito incerto. O maior IVA do mundo hoje, em termos de alíquota, é o da Hungria, com 27%. O nosso vai ser mais de 30%. Né? Ora, sendo assim, o que pode acontecer? Quando você tem um imposto valor adicionado, que é o IVA, quando a alíquota dele é muito alta, começa a haver problema de controle, né? De sonegação, né? de implemento. Então, a gente não sabe como isso vai se comportar nesse maior alíquota do mundo de IVA, somando o CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços Federal, e o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços Subnacional, de estados e municípios. Né? Bom, incertezas quanto ao contencioso do tocante às zonas cinzentas entre quem está no regime de exceção e quem não está em regime de exceção. Né? O que vai acontecer? Qual vai ser o contencioso? Serviço de educação só regular ou qualquer tipo de ensino? Ensino de línguas ou ensino de pós-graduação lato sensu? O que é educação? Né? A lei complementar vai trazer um conceito lato ou estrito de educação? Não, o contencioso pode ir longe por conta das diversas exceções. Quanto à governança do comitê gestor, que estarão lá estados e municípios, o comitê gestor do IBS, uma representatividade muito mal feita no texto constitucional que pode ensejar a judicialização por parte dos municípios. Né? Quanto às empresas do Simples Nacional, em que nós temos aí mais de 90% das empresas do país no Simples, né? E o Simples emprega mais da metade do emprego formal no país, né? Riscos muito grandes, né? E também de aumento de carga tributária no próprio Simples e de perda de mercado das operações de B2B, business to business, ou seja, prestado serviços ou venda de mercadoria prestado para empresas. Né? Bom, leis complementares. Vou falar um pouquinho sobre ela mais à frente, mas a guerra começa com a lei complementar, né? Porque a PEC traz ideias gerais, né? Agora, vai ser na lei complementar que vai, de fato, dizer quais vão ser os regimes beneficiados, porque pode ser que aqueles que há previsão constitucional, a lei complementar não confirme. Né? Então, aí que vai ser a briga de foice no quarto 2x2 no escuro entre setores econômicos. Né? Bom, uma estimativa aqui de 7 leis complementares, né, a serem implementadas. As mais prementes, vamos dizer assim, é a lei complementar que institui o IBS e a CBS, tem que ser uma lei só, a PEC é expressa nisso, não pode ter uma lei da União e outra de Estados e municípios, não, é uma lei única de IBS e CBS. Isso já demanda que os entes federativos sentem oficialmente juntos para a elaboração dessa lei complementar. Uma lei complementar do Comitê Gestor do IBS, já coloco aqui nesse pacote a lei do processo administrativo fiscal do IBS, né? Uma lei complementar orgânica das administrações tributárias, que vão ter que atuar de forma integrada, né? E diversas aqui, eu citaria também a lei complementar do imposto seletivo, que a União está doida para logo implementar isso, porque ela vai arrecadar com isso aqui. Né? É uma base que pode ser uma base quase infinita, né? Um argumento de que afeta a saúde, etc. E tal. Até celular pode ser tributado com isso, já que afeta a saúde mental das pessoas, de uma certa forma. Né? Aqui uma regra de transição, em termos de, na vertical, os tributos, né? E a integralidade da alíquota do tributo, 100%, ou se vai reduzindo e como vai reduzindo. Né? Em amarelo aqui, eu tenho a transição de 2029 a 2032, em que vão ter os dois sistemas tributários em paralelo, redução de ICMS, ISS e aumento de IBS. Né? Já em 2027 já tem aqui um imposto seletivo a pleno vapor, em 2026 já tem o IBS com a alíquota teste e a CBS com a alíquota teste também em 2026, sendo que em 2027 já tem uma alíquota plena de CBS, né? E que a nossa estimativa de alíquota de CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços Federal, seria uma alíquota de algo em torno de 11,6%. Né? Falando um pouquinho de obrigação acessória, a gente tem que ressaltar a questão de evitar aumentar muito o custo de conformidade para o custo de adaptação de sistemas das empresas. Né? E é importante entender que, ainda que seja um imposto sobre bens e serviços, junto a ISS com o ICMS, né, para formar IBS, junto a PIS/COFINS para formar CBS, a empresa que vende mercadoria continua vendendo mercadoria. Né? E a empresa que presta serviço continua prestando serviço. Né? Então,
em termos de sistemas, o imposto não cumulativo ele não se realiza na emissão do documento fiscal, na nota fiscal, né? Ele se realiza falando de sistema, se realiza em outro modo, que é o modo de apuração, né? Então, veja, existe um módulo, vai ter que existir um módulo de emissão do documento fiscal, então pode-se aproveitar a nota fiscal serviço eletrônica nacional, que nós, municípios, fizemos junto com a Receita Federal, que já está em implementação, mais de 1.011 municípios aderiram a esse sistema, né? Um sistema de padrão único de NFCE, no Brasil, para o Brasil inteiro, né? Para quem presta serviço, e já 3/4 dos municípios do país, em termos de arrecadação de ISS, já são aderentes a esse sistema. Então, é um sistema que pode ajudar as empresas que prestam serviço a já se valer um sistema muito mais simplificado, né? E ainda que comece o teste do IBS, a não cumulatividade ela se realiza não na emissão do documento fiscal, mas sim em outro modo, o modo de apuração fiscal, que vai ter que fazer confronto entre notas, né, para fazer a apuração do tributo a pagar, né? Aqui são um exemplo de comitê gestor que funcionou da CG-NFCE, em que você tem a participação de municípios, capitais e não capitais, né, junto com a Receita Federal. Então, um comitê gestor deveria ir mais nessa linha, só que tem a participação de estados e municípios, e como eu falei, o desenho lá está muito complicado, vou falar sobre ele mais à frente. Bom, alíquota. Qual a alíquota? Bom, aqui, esse quadrinho, a gente pegou a primeira parte dele do relatório do Ministério da Fazenda, publicado em agosto desse ano, em que eles disseram que a alíquota seria 27%, mas dadas algumas premissas, segundo eles. Qual seria a premissa? A premissa seria de que o hiato de conformidade... O que é o hiato de conformidade? É o tax gap, né? É a diferença entre potencial a se arrecadar e o efetivamente arrecadar de um tributo. Essa diferença é causada por quê? Por 4 motivos, basicamente: sonegação, inadimplemento, contencioso e evasão fiscal, né? Então, por conta desse gap, e aí o Ministério da Fazenda, aliás, relatório esse que sequer a Receita Federal assinou, né, disse que a alíquota seria 27% para um hiato de conformidade de 15%. Ora, tem país na Europa que não tem esse hiato de conformidade. Esse é um quadro muito otimista, né? E quanto maior o hiato, maior tem que ser a alíquota para compensar o que se pede com sonegação, etc., né? Então, um grupo de trabalho que eu coordeno aqui em São Paulo, a gente calculou, a gente pegou o estudo do Ministério da Fazenda, a gente extrapolou o cálculo para o hiato de conformidade da realidade brasileira, que está em algo em torno de 25% a 26%. E o nosso cálculo, naquela época, em agosto, foi de uma alíquota de 30,1%, ou seja, muito acima dos tais 27%. É por isso que o senhor Api, quando veio na mídia falar de alíquota, ele também disse que a alíquota seria 27% e disse que nós vamos ter o melhor sistema de cobrança do mundo. Por que ele fala isso? Porque se não tivermos, estamos ferrados, né? Porque se o sistema de cobrança não for o melhor do mundo, vai ter sonegação, vai ter inadimplemento, vai ter contencioso e, por conta disso, o hiato vai ser bem maior do que o tal propalado 27%, né? Nosso último cálculo, até a Mary colocou um cálculo que a gente calculou lá para mais ou menos novembro, de algo em torno de 36%, mas o nosso último cálculo de alíquota total é de 33,3%, sendo 11,6% de CBS, 19,1% de IBS estadual e 2,6% de IBS municipal. Agora, olha que interessante as pegadinhas. Se vocês olharem as notícias da PEC, quando estava na Câmara, na volta do Senado, houve uma alteração dizendo que na transição os tributos novos vão incidir sobre os antigos. Ou seja, vai ter cumulatividade. Ou seja, o ISS e o ICMS vão compor a base de cálculo da CBS e IBS na transição. Por que eles fizeram isso? Porque se você coloca os tributos antigos na base de cálculo, você reduz a alíquota da CBS e IBS. Eles vão querer para quê? Para mascararem a verdadeira alíquota de CBS e IBS, né? Bom, efeitos do maior alíquota do mundo. Redução de imposto de trabalho para compensar o aumento de custo tributário do setor de serviço, né? Maiormente. A pejotização, veja, se eu sou uma indústria e a alíquota for algo em torno de 30%,
que eu vou fazer? Eu vou mandar parte do meu pessoal embora e vou recontratá-lo como PJ. Porque aí, além de deixar de pagar contribuições sociais devidas, eu vou contratar os serviços deles e vou ter crédito de 30% sobre esse serviço contratado. Então, vai estimular, sim, a periodização, né? Com prejuízo para a arrecadação da Previdência Social. A realocação de empresas que prestam serviços de alta tecnologia ou que se valem de internet para fora do país. Ora, se eu sou uma empresa que presta serviço e consigo prestar serviço de fora do país, por exemplo, me instalando no Uruguai, no Paraguai, eu vou prestar de lá de fora, né? Alguém pode falar, não, Alberto, mas vai tributar na importação. Sim, eu fiscalizo serviços há 25 anos. A gente sabe a dificuldade de pegar a tributação na importação de serviços. O serviço não passa pela alfândega como mercadoria, né? Então, pode haver uma dificuldade na arrecadação dessa importação desse serviço e, no mínimo, ao estimular a empresa para ir para fora do país, está gerando emprego lá fora e não aqui dentro, né? Bom, como eu falei, se a alíquota for a maior do mundo, vai haver uma elevação do índice de sonegação, fraude, elisão, inadimplência e contencioso. Uma redução também do número de empresas no regime do Simples Nacional. Por que isso? Vamos lá. Se eu sou uma indústria e eu quero contratar insumos, bens e serviços de empresas, ora, eu vou contratar de alguém que está no IBS/CBS, em que a alíquota vai, vamos arredondar, 30%, ou vou contratar alguém do Simples Nacional, cuja alíquota efetiva gira em torno de 8% a 9%. Ora, eu vou contratar aqueles insumos que me dão maior crédito, não é isso? Ora, então, isso vai fazer o Simples Nacional minguar, né? Então, as empresas do Simples vão perder o mercado para grandes oligopólios, né? E vão ter que ou morrer, ou virar empregado de empresa maior se conseguir, ou realocar o seu mercado para o consumidor final, né? Então, vai minguar o Simples Nacional, lembrando que o Simples, de novo, emprega mais da metade da mão de obra no país, né? Bom, o setor de serviços é o que mais emprega, como mostra bem esse gráfico aqui, né, a partir do Sebrae, né? Então, está colocando em risco a empregabilidade com essa mudança tão radical. Lembrando que serviço, comércio e indústria já tem uma carga tributária similar, quando eu considero não só o consumo, mas também a contribuição sobre a tributação da folha, né? Então, outra falácia que foi vendida, que serviço paga pouco tributo. É claro que serviço é muito variado do setor, mas, na média, você pode ter certeza que a carga tributária é similar. Nesse evento, na ABIMAC, em abril, março desse ano, estava lá o API, eu também estava, né? E o API comentou que o Simples Cajá pega uma decisão de aumentar a carga tributária. Além de não ser verdade, obviamente eu rebati isso lá, né? Eu afirmei que a PEC 45 aumentava a carga tributária. Bom, nem tinha sido aprovado, já está aumentando a carga tributária. E vai aumentar mais ainda. Por quê? Porque se joga a tributação 100% por destino, ora, pensa em municípios. Os municípios hoje, a arrecadação de ISS, o município que é pequeno não arrecada ISS, arrecada muito pouco ISS. E ao jogar a tributação por destino, com uma alíquota mínima de 2%, esse município não vai abaixar a sua alíquota. O município grande, por sua vez, vai ter que aumentar a sua alíquota de IBS para compensar a perda na arrecadação de ISS. Ora, se uma banda não vai abaixar o tributo e outra banda vai aumentar o tributo, óbvio que no total vai ter aumento de carga tributária global, né? Não só a nível estadual, mas também a nível municipal, fora o federal, né? Aqui, os estados que já estão para aumentar, alguns voltaram atrás por conta da não previsão expressa da receita média em 2024 e 2028, que foi jogada para a lei comentar, mas a maioria já aumentando a sua alíquota de ICMS. Alguns dizem que não aumentam e estão acabando com um benefício fiscal com base de cálculo reduzida. Então, aumenta na base de cálculo e não na alíquota, né? Aqui esse dado, só para vocês terem uma noção que, de fato, olha aqui que interessante, no Simples Nacional por setor econômico. Se eu pego a indústria, 91% das empresas da indústria estão no Simples Nacional, o que me leva a concluir que essa proposta de reforma tributária não foi uma proposta da indústria, foi uma proposta da grande indústria, né? Então, pega a CNI, né, e Fiesp, né, grande carro-chefe dessa propaganda, dessa reforma, né? Particularmente em relação aos municípios, o que todas as cidades pedem? Pedem com a manutenção da cota-parte no IBS, né? Ora, veja, a cota-parte, o que é a cota-parte? A cota-parte é um mecanismo
nesse federalismo integrativo, em que, se eu, ente, não tem a competência de um imposto do outro ente, o outro ente, se a Constituição assim prevê, ele reparte comigo parte da sua arrecadação. Por exemplo, a cota-parte do ICMS, a cota-parte do PVA, a cota-parte do ITR, né? Ora, o mecanismo de cota-parte ele faz sentido quando o imposto não é de minha competência. Então, se eu sou município, o ICMS é um imposto estadual, então tem que haver a cota-parte para repassar a parte do ICMS estadual para os municípios. Ora, a previsão do texto aprovado da reforma é que o IBS é de competência compartilhada entre estados e municípios. Se a competência é compartilhada e não mais privativa, não faz sentido manter cota-parte. Né? Para quê? Para o município ficar na mão do poder político do estado correspondente? Né? Para se valer de um poder político que pode afetar negativamente a utilização desse recurso. Então, a cota-parte no IBS estadual é um mecanismo inconstitucional, porque fere o Pacto Federativo. Né? Aqui, como eu já falei, à esquerda, as alíquotas previstas no nosso último cálculo, né? E qual deveria ser a alíquota municipal e a estadual, né, sendo corrigidas, em caso de incorporação total, a coluna do meio, ou parcial, na última coluna, da cota-parte na alíquota de referência municipal. Né? Bom, a alíquota de referência vai ser calculada pelo Tribunal de Contas da União. Bom, a Mary Elbe citou os princípios, né? Eu acho interessante, estou colocando doutrina no texto da Constituição, né? Enfim, é uma legística muito ruim ao colocar palavras vagas que vão ensejar diversas judicializações no STF. Agora, temos que ficar atento com o princípio da transparência. Como é que o TCU vai calcular essa alíquota? Né? Queremos saber, vamos querer saber, pelo princípio da transparência, os detalhes, os mecanismos de cálculo que o TCU, a metodologia de cálculo e as bases que o TCU vai utilizar para fazer esse cálculo. Falando de receita corrente per capita, o que é receita corrente? É a receita que o município recebe normalmente, né? Decorrente de diversos tributos, né? Ou de repasse de fundo de participação. Hoje, a receita corrente per capita já é maior nos municípios menores, né? Que são municípios que têm menos demanda de serviço público local. Né? Enquanto isso, a despesa corrente está aumentando nos municípios maiores. Veja, a comparação do censo 2022 comparando com 2000, a população das cidades menores está diminuindo e a população das cidades maiores está aumentando. Ou seja, a PEC ela reduz a receita das cidades médias e grandes, em prejuízo daquelas cidades de grandes que já tem uma receita corrente per capita menor, e ela desrespeita esse aumento de despesa das cidades médias e grandes. Né? Então, a PEC 45 vai agravar essa iniquidade quando eu falo de receita corrente per capita entre municípios. Né? As cidades médias e grandes também perdem quando se prevê uma alíquota única de referência municipal do IBS e perdem também quando se fala em representatividade no Comitê Gestor do IBS. Falar de municípios, temos que entender que o Brasil é muito desigual em termos de municípios. Como o Brasil não teve reforma agrária, a população veio para a cidade grande, encheu muito a cidade grande, que são inchadas com seus bolsões de pobreza. Para você ter uma ideia, as cidades que com população acima de 80 mil habitantes representam só 404 cidades do total de 5.570. Mas, por outro lado, essas 404 cidades representam quase 61% da população brasileira. Então, aqui você vê a realidade em termos de municípios. Né? E uma arrecadação de uma alíquota única, que é aquela que a gente calculou de 2,6%, nessa tabela aqui está em 2,2% ainda. Ora, o que deveria acontecer para ter mais justiça entre municípios? Deveria prever uma alíquota de referência municipal, no mínimo conforme uma certa faixa populacional, que para refletir a realidade da arrecadação daquele município. E aqui estão os números, qual deveria ser a alíquota de referência municipal para uma cidade até 10 mil habitantes, 0,7%, e qual deveria ser a alíquota de referência municipal para uma cidade grande, 6,4%. Né? Ora, quando se coloca uma alíquota única, que é o mecanismo da PEC, está se transferindo receita para as cidades que já têm uma receita per capita maior do que as cidades maiores. Né? O comitê gestor, muito ruim o modelo previsto, né? Que pode haver a captura por cidades pequeniníssimas e que não representam a maioria da população brasileira. Né? Então, aqui, alguns comitês gestores que existem
que adota um mecanismo muito mais razoável do binômio capital-não capital, que é um binômio que sempre existiu em modelos dessa natureza, inclusive na distribuição da arrecadação do FPM, né? E também de forma regional, para o Brasil todo ser representado, coisas que não estão previstas na PEC, né? Inclusive a Abrasf, onde eu atuo como representante de São Paulo na sua Câmara Técnica Permanente, a Abrasf, a Associação Brasileira das Secretarias de Finanças Capitais, as capitais brasileiras representam mais ou menos 38% do PIB nacional, é uma grande representatividade, e a Frente Nacional de Prefeitos também já oficiou o presidente da Câmara falando da possibilidade de judicialização em relação a esse modelo do comitê gestor, né? Aqui um artigo recente que eu publiquei no Conju sobre algumas inconstitucionalidades da PEC, por ferir o Pacto Federativo. Simples Nacional, já falei aqui do registro, não vou me repetir, né? Já falei de alíquota também, né? Já falei de efeitos no alíquota do mundo e da transição também, né? Então, gente, eu fico por aqui e devolvo a palavra para o Iago e à disposição para eventuais dúvidas. Forte abraço, obrigado. Obrigado, professor, pela explanação. Acho que a gente tem 3 olhares bem complementares, né, do que tem sido discutido aí em relação à reforma tributária. E, vou usar aqui uma fala até do nosso presidente André, esse evento é só um chamariz para que a gente tenha outros eventos, outros encontros ao longo do ano de 2024. Eu quero abrir para perguntas agora para os nossos convidados. Se tiver alguma pergunta aqui no chat, peço para o André e para o Paulo me auxiliarem também. Mas enquanto o pessoal vai se manifestando, né, tem um primeiro questionamento que eu quero trazer aqui. A gente já falou bastante de simplificação, enfim, da reforma tributária ou não, né? Alguns mitos já foram quebrados em relação a esse aspecto, mas um ponto que eu queria trazer para vocês 3 refletirem é a respeito do aumento da carga tributária, né? Se haverá efetivamente esse aumento e como a gente pode esperar esses acontecimentos daqui para frente. Veja, Iago, o aumento do pagamento de tributo vai haver com certeza, né? Mesmo que as alíquotas não sejam altas e sejam, digamos, comparativamente iguais às de hoje, se fosse, que a gente já sabe que não vai ser, existem no próprio mecanismo detalhes que vão afetar esse pagamento do tributo. Por exemplo, a indústria, que foi a grande defensora da proposta, quando o creditamento é condicionado ao pagamento do elo anterior da cadeia, por exemplo, se ele não pagar, não vai ter crédito. Se ele atrasar, não vai ter crédito. O próprio mecanismo do comitê gestor para apurar, e aí já fica até uma pergunta complementar para Alberto. Esse grande serviço tecnológico que vai aparecer para fazer esses cálculos mirabolantes, já existe? Quem é que vai prestar isso? Bom, posso colocar? Pode colocar. Legal. Isso aí. Legal. Então, Mary, Iago, com certeza, como eu já falei, o mercado tributário já está tendo, né, com os tributos atuais, com o ICMS, né, e o ISS vai ter também algum aumento ao longo desse período. E a questão que a Mary citou da vinculação do crédito ao pagamento, que é algo que vai ser desafiador. O pessoal fala muito aí no tal de split payment, né? Split payment, né? Vem essa coisa com nome em inglês bonito e tal, mas assim, a Receita Federal, houve meu Deus, agora qual é o instrumento, um convênio, né? Feito recentemente, RENAT, um protocolo RENAT, né? Encontro Nacional de Administrações Tributárias, em que uma das diretrizes desse protocolo é a implementação em partes das coisas. Split payment, se o dia que houver, vai ser a cereja do bolo lá na frente. Tem que fazer coisa muito mais básica do que o split payment, né? Por exemplo, como eu falei, a NFCE é um grande
espaço, um emissor nacional para quem presta serviço. Tem que haver algumas adaptações por conta do IBS, né? Mas são mínimas no sistema da NFCE. O que tem que fazer andar mesmo é a NFE dos estados, que não existe até hoje, de forma integrada. Existe, mas cada um com a sua nota. Né? O que a gente no Simplificar já sempre brigou. Como o maior problema do manicômio tributário dos estados, que em vez de você ter um semestre, você tem 27 semestres, então teria que haver primeiro a integração dos 27. Então é importante que haja esse avanço nesse sistema. Agora, eu vou te falar, sem vinculação de crédito e pagamento, esquece, aí que não vai dar certo mesmo, né? Porque a maioria do mundo, né, não tem como que é algo que não tem essa vinculação, porque o crédito é algo que escritural e que do noteiro, etc. e tal, você não consegue separar o joio do trigo em termos de crédito bom e crédito ruim. Então, o bom paga pelo ruim hoje no ICMS. 1/3 do crédito de importação no ICMS nunca é devolvido. Né? Só para você ter uma ideia. Só tem como acabar isso se houver uma sistemática tal de fato que vincule o crédito de pagamento, né? Mas haverá contencioso sim, porque a questão a maior discussão vai ser a questão do crédito. Ora, se a alíquota é a maior do mundo, é claro que a discussão do crédito vai ser a maior do mundo. A FMI discute crédito no nível europeu até hoje. São 164 bilhões de euros de fraude anual de crédito em relação à IVA na Europa, dos 27 Estados-membros lá. Mas, Alberto, desculpe te interromper, mas Claro. essa tecnologia vai ser, digamos, do comitê gestor. Eu pago e vendo, e aí ele quem vai fazer esse encontro de contas, né? Já existe esse serviço de tecnologia? Não, implementado não. Isso aí vai ser. Existem desenhos nisso aí, né? Mas vai ter que ser implementado, né? Vai ter que ser construído o sistema. Agora, de novo, eu fui subsecretário da Receita Municipal aqui de São Paulo por 2 anos. E na época lá a gente estava queria implementar o novo IPTU, o novo sistema de cadastro IPTU, né? Todo relacionado à cobrança, porque o nosso IPTU, o nosso sistema de IPTU era da década de 70. Olavo Setúbal, era bonzinho na época, mas estava velhinho, coitado, né? Então, ele teve que pegar na reforma do IPTU, do sistema, baixar de alta plataforma para baixa plataforma, mais de 30 sistemas legados, previsão do projeto, 2 anos e meio. Sabe quanto tempo levou? 5 anos. Agora, você imagina um sistema de arrecadação de IBS e CBS do Brasil inteiro, um país continental, o tempo para levar, porque não é fácil fazer esse sistema que rode, né? Então, é provável que haja postergações, né? É muito provável, porque não é fácil implementar isso e fazer rodar de forma azeitada. Nós temos mais algumas questões aqui, né, que vão chegando, e nós temos um questionamento, em quanto tempo é possível dizer que a reforma estará completa, com todas as leis, decretos e regulamentos necessários para funcionar? Esse é um desafio, né? Assim, bota aí 30 anos. Não, mas peraí, tem que começar a funcionar em 2026, né? Então já teria que estar tudo aprovado até lá. Teoricamente, né? Até 26 já teria que estar tudo. Pois é. E aí vem uma grande oportunidade de trabalho. O doutor Alberto Macedo é auditor, não é, do município, né? Mas a gente que é profissional liberal, vem grandes oportunidades, né? Porque a gente vai ter que entender, coisa que já vai ser desafiador, mas o contribuinte precisa antes se planejar, né? Antes de executar, saber a forma que ele vai recolher, como é que não vai, se fica no sistema, se pejotiza, se não pejotiza. Isso é cálculo, minha gente. Esse planejamento é cálculo que vai ter que ser feito. Mas aí, se pejotizar, aí vem a fiscalização da Previdência dizer que não pode pejotizar. Mas aí o Supremo já disse que pode pejotizar. Mas o Tribunal do Trabalho disse que não pode. Então, vejam todas as complexidades para o sistema que veio para simplificar, né? Tem uma pergunta interessante aqui sobre o IS, o imposto seletivo, né? Que tudo pode prejudicar a saúde, né? Tudo pode prejudicar o meio ambiente. O dia Everardo Maciel estava dando uma palestra e ele disse que até o flato do boi no campo é a coisa mais poluidora que existe. Então, você vê que isso vai trazer problema. Mas o mais grave do imposto seletivo é que a proposta era para trazer a não cumulatividade plena.
Só que você tem o seguinte, o IS incidirá sobre uma única vez, estou lendo o texto, ele não integra a própria base de cálculo, ou seja, ele é por fora, mas ele integrará a base de cálculo de todos os tributos, inclusive ISS, ICMS, e o IBS e a CBS. Então, ele já pode começar, basta ter a lei complementar, né, porque ele é federal, né? Basta ter a lei complementar que regulamenta as CBS, e já pode começar a ser cobrado. Então, eu acho que essa aqui vai sair mais rápido, Alberto. Eu estou apostando aqui R$10, como vai ser a primeira a ser implementada para poder cobrar, né? Por quê? Porque depois da lei complementar, ele vai ter que estar em vigor antes do início do ano seguinte. E aí mais, ele vai ter o mesmo fato gerador, base de cálculo de outros tributos, né? E terá suas alíquotas fixadas em lei ordinária. Então, teremos que ter a lei complementar, depois a lei ordinária, para ser cobrado em 2025, né? E... Só aproveitando, Mérito, só aproveitando, a gente já tem alguma lei complementar em tramitação, alguma coisa assim? Só pegando o gancho também de um outro questionamento aqui do nosso chat. Essa é com o Alberto. Não, é claro que minutas aí estão rolando por aí, né? Mas o que acontece é que se o imposto é IBS e CBS, a PEC diz que é uma lei complementar só, então há que haver, e haverá em breve, já tem notícia disso, há que haver o grupo de trabalho formados entre União, Estados e municípios para a redação dessa lei complementar, né? E também do comitê gestor e a do seletivo, como a Maria colocou muito bem, que a União não vai ficar marcando toca, vai querer arrecadar o quanto antes, não é isso? Então, sim, haverá um grande trabalho aí, 2024, 2025, na confecção. Aliás, eu estava em reunião ontem sobre isso, né? Sobre lei complementar, né? Estamos trabalhando aí, esperamos ainda a formalização do grupo de trabalho, porque se a lei é única, não cabe mais a Receita Federal fazer a lei entre quatro paredes e aumentar para o Estado município e apresentar para o Estado município para assinar embaixo. Acabou isso, né? Então, a própria confecção que se dá no executivo, em regra, é isso, tem que ser uma confecção formalmente conjunta entre municípios, estados e União, nos grupos de trabalho que vão ser formados a respeito. Tem uma pessoa aqui comentando que fazemos parte da geração que conseguimos aprovar a reforma tributária. Daqui a 5 anos, eu quero voltar a falar com todas essas pessoas, porque quando alguém tiver... quem não ama a reforma do Brasil, até já fotografei isso no aeroporto, para quando alguém reclamar, eu espero ainda, vocês amavam a reforma, né? E realmente a sensação que eu tenho é que vai piorar bastante. Espero que daqui a 10 anos melhore, né? Mas eu não vejo como. Por quê? Porque os litígios que começaram agora, o que é que vai acontecer? São mais 5 anos para lançar, mais 5 anos no administrativo, mais 5 anos, 7 anos é a média do processo judicial. Então, veja, vamos ter discussão. Até hoje eu ainda discuto esse CPMF que acabou há 20 anos, gente. Então, temos muita discussão e aí o trabalho de todos nós, advogados e contabilistas, vai ser muito importante. E aí, parabéns, André, pelo evento, e vamos fazer outros, até porque daqui a pouco a gente precisa se juntar para a gente entender junto, para aplicar, né? Porque contabilista e advogado é muito complementar. E como a gente está tudo muito confuso ainda, até... Gente, nem os deputados e senadores sabiam quem estava aprovando. Vários disseram o seguinte, eu tive uma deputada que disse assim, eu votei porque o governador pediu, mas eu não sabia, eu não consegui ler por causa do tempo. Tá? Então, tem vários deputados, vários senadores, a gente esteve lá discutindo, ele não sabe, falava na cumulatividade, ele disse, como é que não cumulatividade? Eles não sabiam nem o que era não cumulatividade, né? Então, isso na prática vai dar sérios desafios e oportunidades de trabalho, viu? Maravilha, pessoal. Eu consigo ver aqui algumas outras perguntas no chat, enfim, prova a emergência, né, desses encontros que vão discutir a reforma tributária. Então, de antemão, já queria convidar, né, quem não está associado para se associar ao ICBR, porque a ideia é que o Instituto levante essa bandeira fortemente, então mais eventos vão acontecer. E
por uma questão de tempo, eu vou abrir para uma última rodada de perguntas e já abrir também para as considerações finais aí dos nossos professores, nossos convidados. Eu queria que nessa última fala, nessa última rodada, vocês destacassem os aspectos positivos que vocês visualizam em relação à reforma tributária, que também foi um ponto colocado. Eu acho que assim é importante a gente apontar os desafios, né? Mas pensando aí que hoje a gente está em 27 de dezembro, que a gente possa, né? Nem tudo são flores, né? A gente sabe muito bem disso, que tanto para os advogados, advogadas, contadores e contadoras, a gente tem uma carga de trabalho um pouquinho maior com essas aprovações, mas o que vem de positivo aí, tanto talvez não, mas valorização profissional, do trabalho para as empresas. Queria abrir essa última com esse olhar e depois a gente passa para o nosso presidente André encerrar para a gente. Bom, gente, como eu fui a primeira, eu quero agradecer, parabenizar, e vai exigir muito conhecimento do profissional. E para acompanhar 2 sistemas, vão ter que ser 2 contratos de honorários, né? Então, vocês já têm que começar a montar como é que vai ser esse novo trabalho. E realmente, gente, como sempre, no final do ano, apareceu uma surpresa. Por que surpresa? Apesar de discutir há 30 anos, o texto final só chegou 10 minutos antes na Câmara e, na mesma hora, chegou no Senado. Então, não deu nem tempo de ninguém ler, nem venha me dizer, porque são tantos dispositivos, tantos detalhes, que não deu tempo realmente de ler. Mas eu tenho esperança de que, nas leis complementares, a gente consiga, de alguma forma, esclarecer e minorar, lembrando que ela não poderá dizer mais do que o que já está na Constituição, né? Para criar novas obrigações, etc., ela tem que se ater àquilo lá, não vão ser novos litígios. E como é dezembro, época de Natal, final de ano, quero dizer que eu sou especialista na felicidade também, ó o livro aqui, Prática da Felicidade, e vamos ter esperança de que realmente tudo que a gente disse aqui seja minorado na lei complementar e a gente possa ter um sistema melhor. Eu não acredito, mas tenho esperança, porque sem esperança a gente não consegue ser feliz. Então, eu acredito, confio muito, jogo muita responsabilidade no doutor Alberto aí, tá certo? Que ele é uma voz atuante no Congresso, junto dessas associações, para que a gente possa estar junto e melhorar. Agradeço ao professor André e a vocês que estão aqui, 27 de dezembro, 76 pessoas nós temos aqui agora, né? Para poder entender que o sistema tributário mudou radicalmente. É uma outra filosofia, uma outra forma de ver, vai ser uma outra forma de aplicar e vai exigir muito conhecimento de quem trabalha orientando, de quem trabalha fiscalizando, aí, né? O doutor Alberto, que faz parte da fiscalização, mas, principalmente, a gente vai ter que estar muito junto para ler, para interpretar, para entender, para melhor orientar e aplicar o nosso cliente, porque realmente é uma mudança muito radical e não está muito claro, nem transparente, nem simplificado, como eram as promessas iniciais. Agradeço a vocês e vamos ser felizes, gente, praticando a felicidade, mudando o mindset, para poder a gente ser cada vez melhor e começar o ano bem. Obrigada a vocês todos pelo carinho e atenção de estarem aqui com a gente. Professora Camila, eu posso aqui falar agora. Eu acredito que, com o passar do tempo, com a emissão das leis complementares, no futuro a gente possa observar realmente pontos positivos. Hoje está muito cru, tem muito que ser discutido ainda e carece da gente discutir. Um ponto positivo realmente vai ser esse novo tempo do que a gente entende como tributário, oportunidades para quem é da área, reaprender, aprender novamente o que está sendo colocado. Para quem quer entrar na área e se focar no daqui para frente, acho que teremos oportunidades de trabalho. Um ponto positivo, né, vamos observar aí ao longo da transição, é a questão da redução para alguns segmentos.
Só que isso precisa acompanhar no NET, no final das contas, se realmente vai ser positivo, né? A questão que a gente tem do cashback, que ainda não está, né, bem falta de esclarecimento ainda, pode ser interessante. A isenção na cesta básica, mas, por um outro lado, a gente vê aí o seletivo aplicado para outros itens também. Então, acho que vamos acompanhar no NET, no final da conta, realmente em valores, como que isso vai impactar o empresário, né, no Brasil. Mas nós, enquanto aqui trabalhando, no tributário, acho que temos oportunidade de trabalho, não teremos que estudar 27 regulamento de ICMS, nem 5.570 decreto municipal, mas acho que vai ser substituído por outras complexidades. Então, acho que a oportunidade de aprendizado, de discussão, e após a emissão das leis complementares, acho que a gente pode ter uma boa, no NET final, algo positivo. Bom, eu reitero meu agradecimento aqui ao presidente André, ao professor Iago, à professora Mary, Camila, professora Camila, muito honrado participar desse debate. Bom, ponto positivo sempre tem, né? Você tem a unificação de legislações, como já foi colocado. A questão é se o ponto positivo vai suplantar os negativos que virão novos. Esse é o ponto, né? Porque a análise tem que ser no agregado, né? E mesmo as empresas, mesmo os setores beneficiados, vão ter aumento de carga, né? Então, tem muitas incógnitas ainda por conta de muita dependência do que a lei complementar vier. Eu diria que as leis complementares não vão ser suficientes para simplificar. Vai demorar ainda, porque você vai ter a implantação do sistema, vai ter transição, você pode ter prorrogações, porque o empresário vai ver lá na frente que ele vai acabar o benefício fiscal dele de ICMS de 60% para zero, de 2032 para 33. Ele vai deixar? A conformação política do momento vai, de fato, não prorrogar nada do atual sistema? Então, tem muito risco ainda, né? Aqui trabalhar muito. As leis complementares, se forem tocadas do jeito que foi tocada a PEC, ou seja, a base de muita emenda parlamentar para o deputado votar, porque o deputado não votou na PEC 45, ele votou em emendas para a sua base. 8 bilhões de reais na Câmara, e no Senado foi mais homeopático, vamos dizer assim, e mais bilhões de reais na volta para a Câmara. Então, a maior parte que votou não foi uma redação lida, foi emendas liberadas, emenda PIX, no limite, né? Então, vamos ver como é que isso vai acontecer no ano que vem e 2025 em relação às leis complementares, em que a briga vai ser maior ainda, haja emenda para aprovar rapidamente leis complementares, porque também pode se arrastar, porque se houver arrastamento, isso aí pode virar um navio fantasma em que a coisa não anda, né? Então, há riscos muito grandes por conta de toda essa forma como foi feito, né? Citei aqui alguns pontos positivos e vamos torcer para que os negativos não piorem ou sejam mitigados pela nova legislação e também pela implementação de fato dessa nova sistemática. Muito obrigado a todos novamente. Bom, então eu acho que cabe a mim aqui fazer o encerramento. Primeiro eu gostaria de agradecer a todos e eu queria destacar algumas coisinhas aqui. Eu já tive a oportunidade de trabalhar e a grande felicidade de trabalhar com a doutora Mary Elbe, e algumas coisas que já, inclusive, extraída do livro dela, dos ensinamentos do dia a dia, que é o seguinte, né? Estava falando de obstáculos. Por favor, gente, não usem essa palavra, é a última vez que vocês vão ouvir da minha boca, porque a professora Maria Elbe já me explicou. Obstáculo não existe, vamos falar de desafios, a gente tem oportunidades de melhoria. Então, eu acho que a gente tem que acabar com esse espírito. Nós ouvimos aqui diversos desafios, diversos temas que devem ser ainda melhor abordados, que devem ser ainda esclarecidos e que possivelmente vão trazer algumas oportunidades ali para o contador e os advogados e todo mundo que milita nessa área dos tributos. E aí eu queria dizer o seguinte, que um outro aspecto que eu acredito que deve ser um compromisso nosso aqui, enquanto pessoas que estão ligados a esse tema, é que a partir de hoje o debate tem que ser mais
incisivo, né? Então, uma oportunidade dessa, como a gente está tendo aqui, outras que virão aqui dentro do Instituto mesmo, é uma possibilidade da gente entender melhor os temas que foram colocados, mas também pressionar o nosso Congresso, o Executivo, né, para poder melhorar esse arcabouço aí de leis e normas, enfim, regulamentos que vão se colocar daqui por diante, né? E outra coisa que eu queria destacar aqui, que a gente teve uma felicidade enorme, o Iago é um dos responsáveis por isso, de ter trazido os 3 painelistas aqui, porque são visões diferentes sobre o mesmo assunto, né? A gente conseguiu, até um pouco sem querer, mas trouxemos aqui uma consultora, né? Alguém que está olhando o tema do lado de fora da empresa. A gente teve aqui a Camila, que acompanha as dores dos empresários ali, está muito próximo dos executivos das empresas, e trouxemos aqui o professor Alberto, que representa o fisco, está mais ligado à área estatal. Então, eu acho que com isso a gente teve um excelente evento, e como o Iago falou, teremos outros na sequência. Dia 18, já agendem aí, né? Salvem na agenda de vocês. Dia 19. Dia 19 de janeiro, então, já estou dando informação errada, equivocada. Obrigado, professor. A gente tem aí um evento presencial, tá? Então a gente vai ter ainda a oportunidade de ouvir mais, e aí sim um espaço maior para a professora Mary, para a professora Mila, professor Alberto, e temos outros convidados também. Ao longo dos dias a gente vai revelando mais algumas informações, mas, por favor, se inscrevam no ICBR, www.icbr.com.br, para vocês receberem essas e outras informações. Dia 27, a gente está muito alegre aqui, em plena hora do almoço, a gente teve a audiência rotativa de mais de 100 pessoas aí, e esse vídeo vai ficar disponível para responder na pergunta da maior parte das pessoas dentro do nosso canal do YouTube, que aí vocês vão poder acessar diversas vezes, quiser repetir, então, enfim. E depois, quem quiser também mandar informações, não teve oportunidade de fazer a pergunta aqui, pode mandar para o diretoria@icbr.com.br, tá? Que a gente responde ou encaminha para os entrevistados. Eu sei que no final da apresentação deles deixaram ali os contatos, né? Mas a gente pode fazer também o direcionamento dessas informações. Acho que é isso, pessoal. Muitíssimo obrigado novamente e nos encontramos em breve. Até mais. Tchau, tchau.